Bem-vindos a mais um episódio do Descomplicadamente. Eu sou Sácia Alvarenga, psicóloga especialista em TCC e supervisora clínica. E eu sou Fernanda Tomás, assessora de marketing com foco em psicologia, e hoje vamos falar sobre a xenofobia, esse problema que afeta tanto a saúde mental das pessoas que vivem longe de suas culturas de origem. Esse podcast é apoiado pela Clínica Foco, onde eu sou supervisora clínica. A Foco oferece atendimento psicoterápico de qualidade e, para saber mais sobre agendamentos, basta escanear o QR Code na tela e acessar o nosso site. E para essa conversa muito especial, trouxemos duas convidadas incríveis. A primeira é a Natália Régia, cearense no Rio de Janeiro, atriz, roteirista e criadora digital. E ela vai compartilhar suas vivências como nordestina, migrante e enfrentamentos com a xenofobia. E a nossa especialista é a Fernanda Pavelchuk, doutora em saúde mental pelo IPUB-UFRJ, que trabalha com estresse de minorias. Desde a pandemia, ela tem realizado atendimentos online, acompanhando pessoas que vivem como imigrantes em diferentes contextos e vivenciam a xenofobia em suas realidades. Vamos descomplicar? Bem-vindos ao Descomplicadamente. Muito obrigada pela presença de vocês terem topado esse bate-papo com a gente. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Bom estar aqui. Uma honra ter a Fernanda mais uma vez com a gente. E quantas vezes forem. Que a gente vai te chamar muito aí. Que a gente confia, a gente quer muito mais aqui. E muito obrigada pela sua primeira vez aqui. Quem sabe você vê outro assunto também. Olha aí. Estamos abertos. Então, para começar, a gente queria que a Fernanda explicasse um pouquinho o que é xenofobia, do porquê migrar, do porquê que acontece esse tipo de preconceito. Sim. Bom, assim, para começar, né, a gente, olhando ali a palavra xenofobia, a gente consegue já pegar pistas, né, do que é. O fobia tem a ver com medo ou algum tipo de aversão, né, assim como outras palavras que, na verdade, denotam, né, aversão, ou preconceito, ou algum tipo de rejeição a algo, né, e o xeno tem a ver com o estrangeiro, né, então a gente está falando de uma opressão específica relacionada àquelas pessoas que estão migrando ou para outras regiões, né, no próprio país, ou para outros países. Então, a gente precisa entender cada um desses contextos e a relação, né, e a dinâmica entre, seja uma região e outra, que o migrante está, né, entrando em contato, quanto qual é a relação ali com esses outros países, né? Então, assim, tem algumas organizações que têm feito levantamentos em relação a por que migrar, né, em relação a quem migra, e a gente tem dados em relação a, por exemplo, questões de gênero, né? Mulheres tendem a migrar mais para a Europa Ocidental ou para os Estados Unidos em comparação a homens que... A maior quantidade de homens, né, que migraram nesse último ano foi para a Índia, por exemplo, né? Então, são dados bem interessantes para a gente pensar sobre direitos humanos, sobre espaços que, né, acabam oferecendo mais possibilidade de existência, né, menos subjugação ali com outras variáveis, o que a gente chamaria de interseccionalidade, né, que tem a ver justamente com a interação entre mais de uma opressão, que vai desenvolvendo como se fosse, eu gosto de dizer, como se fosse um megazord, assim, né? Sabe, Power Rangers, que eles vão se juntando e aí viram um grande bonecão, assim? Isso vai acontecendo, né? A gente vai ter, então, a xenofobia, junto com o sexismo, por exemplo, né, no caso das mulheres cisgênero, e quando a gente junta esses dois fatores, isso pode levar, então, a uma, né, dificuldade maior ainda de acessar todo o planeta, né, como alternativa. Isso acaba significando ter que ocupar certos espaços. A mesma coisa a gente pode pensar, por exemplo, num cenário talvez de Brasil, assim, né? Tem uma coisa que as pessoas comentam muito na internet que eu pessoalmente acho muito engraçado, assim, na comunidade LGBT, que é o momento final do ano. Não sei se vocês já viram algum post, assim, que é assim, o gay voltando pra casa no final do ano. E aí a pessoa, tipo, brincando que tá indo pra casa da família no interior, né? Porque se mudou pra São Paulo ou pra alguma outra grande metrópole, né, para ter a experiência da diversidade, só que nessa grande metrópole acaba sofrendo outros problemas, né, outros preconceitos. E o que pode aumentar, por exemplo, também uma necessidade de alto desempenho para se provar em todos esses sentidos, né, eu não posso existir onde eu moro originalmente, eu não posso existir, né, nessa nova cidade, eu tenho que me desdobrar para dar conta financeiramente, né, a nível de reputação, a nível de criar vínculo, apoio social, enfim. Então,
é interessante a gente pensar quem está migrando e por quê, né? E só para fechar assim, um pouquinho a pergunta, né, é importante a gente pensar quais são as razões pelas quais as pessoas estão migrando, né? Enfim, vou falar um pouquinho brevemente de lugar de fala bem rápido agora também, que é o seguinte: eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu sou da Baixada Fluminense aqui no Rio, então não é uma xenofobia que a gente sofre, é muito mais uma questão de classe, né, que está muito envolvida, mas eu sou filha e neta de imigrantes, né? Então, a minha família branca vem de regiões, assim, né? Família da minha mãe, do Espírito Santo, então não tem, por exemplo, a xenofobia específica que Norte e Nordeste sofrem. Então, o contato é muito mais com classe, por exemplo, né? Com subemprego, com menos acesso a bens e serviços, esse tipo de coisa, né? E a família do meu pai é soviética, né? Assim, russa, romena, bielorrussa, assim. Eles vieram pelas guerras civis que estavam acontecendo na época. Então, por outro lado, aqui tiveram um privilégio que talvez em outras regiões, né, da Europa Ocidental, dos Estados Unidos, não fossem ter da mesma forma pelo preconceito com o comunismo e tudo mais, mas por serem muito brancos, né, também conseguiram acessar um pouco mais, né, ainda assim com subempregos da primeira geração, mas assim, a segunda geração já conseguiu fazer faculdade, né, teve um mínimo de segurança. Então é importante a gente entender também essas associações, assim, que né? vai potencializando. Exato, né? A interseccionalidade e também entender assim, não vivo diretamente, convivo com algumas pessoas que tiveram certas, né, vivências específicas que poderiam ser muito mais acentuadas em outros lugares, né? Mas também é importante a gente pensar que por que as pessoas migram? Por exemplo, por conflitos, né? Por guerra, muitas vezes, né? A gente está vendo agora o conflito Israel-Palestina, por exemplo, né? Que acaba sendo uma grande causa de refugiados que estão ali na faixa de Gaza quando conseguem sair. Ou, né, venezuelanos, que foram a maior população que migrou aqui para o Brasil, né? Ou falta de trabalho. Ou regimes totalitários, né? A gente tem dados que mostram que, por exemplo, o Reino Unido recentemente rejeitou pedidos de asilo político do Brasil em relação a brasileiros LGBT, ultimamente, afirmando que não havia base para isso, quando a gente sabe que, por exemplo, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, tem tantas nuances para a gente pensar quando a gente pensa em xenofobia, porque sempre tem uma razão para aquela pessoa deixar a casa dela. Né? Acho que é um pouco por aí, assim. E vamos saber agora quais as suas razões, né? Saber um pouco da história. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, de onde você é, como é que você veio parar aqui no Rio. Bom, a Fernanda falou tão bonito que eu falei, Jesus. Dicção. Dicção, essa é a primeira vez que eu ouço esse elogio aqui. Eu venho aqui, você falou interseccionalidade muito rápido. Eu tenho que fazer passadamente eu falar isso, entendeu? É que eu já treinei, fiquei falando aqui muitas vezes. Olha aí. Pra não agarrar. Preparada. Interseccionalidade. A Fernanda falou tão rápido. Bom, gente, primeiro, obrigada pelo convite. Eu adorei o tema. É uma honra ter você aqui. Ai, gente, eu achei muito interessante, como eu vou falar pra vocês. Eu sou de Fortaleza, Ceará. Eu tô aqui no Rio há 10 anos, talvez 11. Eu talvez perdi as contas. 11, eu acho. E eu sou atriz, né? Então, desde criança eu sempre quis ser atriz. Então, desde criança foi introjetado para mim essa coisa de que eu tenho que sair de onde eu estou para poder ter a profissão que eu quero. Acho que com o advento da internet, hoje melhorou muito. Eu acho que se fosse hoje, eu não sairia. Mas, para mim, naquela época, aqui tem mais oportunidade. Aqui, Rio, São Paulo, eu acho que São Paulo tem mais, né? Mas São Paulo não tem praia, então não tinha como morar. Então, o Rio era aquela coisa do sonho mesmo que a gente tem desde criança, como se fosse a única oportunidade. Principalmente antigamente, né? Porque eu acho que hoje em dia o trabalho de atriz é muito mais plural, que é onde eu também entro nisso, né? Porque não tem mais só novela. Hoje em dia a gente pode ter uma gama de possibilidades que a gente pode trabalhar. Então, era sempre um sonho ver que eu tenho meu diário com 12 anos, vou morar no Rio, estou no Rio, no Rio. E é muito engraçado que uma coisa é um sonho e uma outra coisa é um sonho quando ele se materializa, né? E quando ele se materializa, você vê várias dificuldades, né? Quando eu vim morar aqui, eu dividi apartamento com várias pessoas, eu dividi o quarto, e aí você dá de cara com muitas portas fechadas, né? Eu digo que o artista, além dele
além do talento, ele tem que cuidar muito bem da saúde mental dele. Ele tem que ter uma inteligência emocional muito grande, porque a gente lida com rejeição o tempo todo. Não só rejeição do trabalho, rejeição do sistema. Rejeição de tudo, porque a gente é taxado de maluco, a gente é taxado de comunista, a gente é sempre ataque, porque o artista ele tem uma visão muito sensível sobre o mundo. Então ele acaba denunciando e falando muita coisa que não quer ouvir, que ninguém quer ouvir. Então a gente tá sempre martelado. E se você não cuidar da sua cabeça, tá aí um monte de artista que morre muito jovem, porque realmente é muito difícil. Muito jovem apela pra droga, não, né? Muito artista apela pra droga, essas coisas assim, porque realmente eu acho muito difícil viver como artista por esse olhar muito subjetivo que ele tem em torno de tudo. Então, assim que eu cheguei aqui, tinha aquela coisa, da primeira coisa que, você tem que neutralizar o seu sotaque, porque nordestino na novela é passando cafezinho, né? Dona Helena. Ô, Nath, quando você veio, foi pra estudar ou você já veio, Eu tinha já estudado? tinha formado em artes cênicas lá e vim pra fazer vários cursos aqui, oportunidades e tal. E eu digo que a xenofobia ela não é violenta só na nossa identidade, ela é violenta na sua autoestima. Porque, por exemplo, quando você tem preconceito, a outra pessoa acaba se diminuindo, ela acaba diminuindo o sotaque, ela acaba querendo ser mais discreta, e ela acaba ficando cada vez menor justamente para não chamar a atenção e perceber quem ela é. Porque a vergonha se alimenta do nosso silêncio. Então, quando você está ali diminuindo, por exemplo, eu recebi convites para fazer cadastro na Record e tal, e na minha cabeça eu falei, eu tenho muito sotaque ainda, não vou fazer agora que eu vou me queimar. E eu não fiz. Então, por muito, eu acho que quem tem autoestima, quem tem uma confiança, ela tem ali uma base e ela sabe que ela pode voltar para essa base se ela vai. Então, quando a gente não tem essa base, a gente tem medo de perder isso aqui, às vezes a gente nem vai. Então, eu acho que a xenofobia tem esse lugar também de te colocar num lugar menor, como se você não tivesse oportunidade, como se você não merecesse isso. Então, eu acho que, para além da identidade, tem essa violência, assim, como pessoa, sabe? Tanto no seu recorte individual, quanto no seu recorte populacional, né? Geral, assim, como identidade nordestina, né? Você estava comentando que você veio pra cá com o sonho de se tornar atriz, e aí com 12 anos você escrevia Rio de Janeiro, não sei o que Rio de Janeiro, tal. eu vou pro Rio, estou no Rio, nossa, Rio. E aí quando você chegou aqui, que dificuldades você encontrou por ser nordestina, por vir do Ceará? O que você primeira encontrou de coisa, dificuldade? Sotaque, vai fazer dublagem, sotaque neutro. Vai fazer novela, sotaque neutro. Porque eu acho assim, o sotaque neutro, se eu vou fazer uma, sim, a moça, né, lá aquela coisa assim, a década e tal, realmente, se eu vou fazer uma novela no meio da Amazônia, tá, realmente? Não que tu tá carioca não tem no meio da Amazônia, né? Mas aí o que acontece? Quando é uma novela urbana, que existe pessoas pretas, existe pessoas negras, existe tudo como existência em si, sem precisar levantar uma bandeira. Aqui minha existência vivendo normal. E aí tem isso do sotaque neutro. Eu me preocupava muito com isso, porque eu ficava muito na minha cabeça, caramba, sotaque. Quando eu fiz participação em novela, nossa, eu mandava áudio para minhas amigas cariocas, por favor, fala isso aqui que eu tenho que falar para saber como é que você fala. E eu acho violento, porque eu não me represento na TV. Entende? Eu não me represento na TV porque eu tenho que representar outra coisa que eu poderia muito bem representar a mim, porque eu não estou num outro tempo, num outro recorte de dramaturgia. Ô, Nath, você tentava ali se encaixar porque você via que era pedido isso ou era diretamente falado pra você? Com esse sotaque você não vai fazer esse papel ou esse tipo de coisa? Cara, nunca chegou assim diretamente, mas vários cursos que eu fazia, várias coisas assim, da própria fono, sabe, assim, de neutralizar. O neutralizar é sempre puxando esse X ou... Tem uma técnica muito boa. Vou ensinar pra vocês. Sem colocar, foi a fono que me ensinou. Pra fazer sotaque neutro, você tem que colocar neutro, né? Você tem que colocar a letra A no meio de cada palavra. Lendo, escrevendo, né? Ipanema. Mas esse tá carioca, né? Gente. É o neutro. Eu tenho muitas coisas pra falar. Obrigada. Posso parar? Sem falar palavrão, desculpa. Porra, entendeu? Gente. Sim. É o nosso neutrão aí, Mas ó. olha como isso já nos diz muitas coisas. Assim, Muito primeiro, bem. de tudo. Eu tive que interromper aqui. Desculpa, galera. Imagina, o nosso bate-papo. É isso aí. Explodindo, querendo falar várias coisas. Primeiro, olha como isso nos diz muita coisa, né? O sotaque neutro é o sotaque carioca. Segundo, não sei se vocês sabem, mas assim, na maior faculdade de teatro aqui do Rio, eles têm treinamento de sotaque neutro. Sim. É uma Você disciplina, fala. tá? Isso acontece. As pessoas, elas chegam lá e elas aprendem a falar com um misto ali. É uma coisa muito esquisita. Não vou ficar reproduzindo aqui, mas enfim, eu muito esquisito. conheço pessoas que fizeram e
É muito estranho, né? E passa uma mensagem muito clara, né? Eu queria voltar só numa coisa que você trouxe, que foi a questão da vergonha alimentar o silêncio e fazer a gente ter essa sensação de não ter base. E isso é uma experiência comum a praticamente todas as minorias, assim, né? Então, enquanto você ia falando, eu fui pensando em vários termos teóricos, que eu não vou entrar aqui muito, né, em minúcias, mas, por exemplo, a questão do armário para as pessoas LGBT é uma coisa que tem um paralelo numa ocultação ali de sotaque, por exemplo, né, nessa neutralização, ou não ter que, de repente, absorver, assim, um estilo específico daquela região, né? Aqui no Rio, quando as pessoas migram para cá, tem muito a questão de, por exemplo, começar a usar roupas mais, assim, casuais, né? Andar mais de chinelo e tal, como uma forma de ir dissolvendo, assim, na multidão, né? Eu, quando vim fazer faculdade aqui, porque eu sou do interior do estado, né? Eu ia pra faculdade de sapatilha, porque na minha cidade a gente não anda de chinelo pra nada, né? No interior você vai sair, você bota um sapato. E aqui as pessoas vão pra faculdade de Havaianas, as pessoas ficavam me sacaneando, cara, você é muito do interior, né? Você vem de sapatilha pra faculdade, ninguém usa sapatilha. É uma bobeira, mas essa coisa da gente ter que se misturar, né? Tem que se pertencendo ali o tempo eu fico pensando muito sobre isso, assim, de morar no exterior. Não, eu não tenho a menor vontade de morar no exterior. Eu passo por isso aqui. Imagina o exterior sendo latina, sabe? Sendo inglês, você vai ter muito mais sotaque. Então, eu tenho vontade de passar um mês, mas volto pra casa. Inclusive, eu ainda tenho muita vontade de passar 6 meses aqui, 6 meses em Fortaleza. Tipo assim, começou inverno aqui, inverno, vou pra lá, entendeu? Aí ficar nessa alternância, porque eu sinto muita falta de pertencer, sinto muita falta de falar expressões que aqui as pessoas não falam porque não conhecem, né? E às vezes de várias coisas, assim, de pequeno, assim, que a gente fala, que a pessoa fica, quê? Sei lá, serrinha de unha. A gente fala, serrinha, você tem serrinha? A pessoa, quê? Eu. Não fala serrinha aqui? Aí fica assim, sabe? De coisas assim, de gírias. E aí acaba sentindo falta. Apesar de que eu tenho uma comunidade muito forte nordestina aqui, dos meus amigos, assim. A gente tem muitos amigos nordestinos, muitos amigos cearenses atores, assim. Então a gente tá o tempo todo, sim, se ajudando, mandando mensagem, sabe? Falando. É uma comunidade muito forte, assim, mesmo. Pra mim é uma família, assim, que eu tenho aqui. Você falou sobre migrar. Já morei em alguns lugares, né? Já morei bastante tempo, assim, em alguns lugares. E eu sempre tenho crise de ansiedade muito forte na hora de passar pela imigração. Principalmente sozinha. Já tive as duas experiências, passar sozinha e passar com um namorado. Quando eu passo sozinha, eles revistam minha mala. Eles perguntam mil e uma coisas, porque eles entendem que a mulher brasileira tá saindo para se prostituir. Né? E todas as vezes que eu fui com o namorado, eu me tremia e eles falam, pra que isso? O que tá acontecendo, né? Porque o homem não passa por isso, já começa por aí, né? E aí, na hora de passar, eles perguntavam, tá com quem? Tô com o meu namorado. Então tá, então pode ir. É ridículo, assim, sabe? Você é julgada pelo país que você mora e como mulher também, né? Validada só porque tem um homem do lado, né? E validada quando tem um homem do lado. E aí, ela falou ali muitas coisas, né? Sobre vergonha, autoestima, a ansiedade que provavelmente causa. Queria que você falasse um pouquinho sobre tudo que pode aí gerar. Tudo não, porque é muita coisa, né? Mas qualquer tipo de questão de saúde mental pode surgir, né? Assim, eu gostei que você trouxe essa questão de ter uma rede, né? Porque acaba sendo um fator protetivo, assim. É o que a gente chama de fator moderador entre os estressores, né, específicos de minoria e os desfechos de saúde mental, né? Mas mesmo com essa rede, o contato cotidiano ainda vai ser o tempo todo, assim, né? Não tem um prazo para acabar. Isso é um pouco desesperador e pode trazer uma desesperança muito forte, assim, né? É aí que faz diferença ter essas bolhas de convívio seguro mesmo, né? Porque os níveis de violência podem ser assustadores, né? Assim, já acompanhei pessoas que apanharam em outros países, né? Pessoas que recebem xingamentos, né? Que têm que tentar ali algum tipo de neutralização de sotaques dentro do que é possível, né? Se essas pessoas não são brancas, isso se agrava ainda mais, obviamente, né? Até porque tem uma questão também, quem é lido como branco aqui não necessariamente é lido como branco em outros lugares, né? Então, já aconteceu de, por exemplo, acompanhar pessoas que tinham desenvolvido ansiedade social, né? Porque acabaram ganhando um status de minoria que não tinham antes, e aí como é que você lida com isso? Nunca lidou, passa a ter que lidar. É terrível, complexo, né? E se a pessoa vai se isolando também nesse outro lugar,
dependendo da profissão, dependendo se trabalha de casa, dependendo se consegue ter uma rede onde fica mais difícil ainda. A Natália tá falando sobre... Ela tem uma comunidade muito forte, uma rede de apoio muito grande aqui, né? E quem não tem, Fernanda? Qual a dica para a pessoa conseguir fortalecer essa rede de apoio? Onde ela pode buscar? Como é que pode funcionar isso? Assim, a internet pode ser um facilitador para encontrar os grupos, né? Mas o ideal é que as pessoas consigam buscar interesses específicos que elas têm e pessoas da própria região ou do próprio país que tenham interesses específicos também. Então, por exemplo, jogos, né? Ou esportes, ou escaladas, qualquer tipo de atividade que possa fazer sentido para aquela pessoa, ou atividades culturais também, né? Na vida adulta é aquilo, como é que a gente cria as relações, a gente mostra que a gente quer aquelas relações, né? Por mais difícil que seja, às vezes a gente sabe que a vida, né, tá no caminho, mas tem que intencionalmente ir gerando isso, porque senão a alternativa é o isolamento, que com a vergonha pode piorar tudo. Natália, você falou que tem uma comunidade forte, mas uma comunidade muito específica. Você sentiu exclusão social por parte do restante das pessoas aqui que não migraram, que são daqui, que nasceram, cresceram aqui? Como é que foi isso? Não, nunca senti uma exclusão. O que eu sinto que me incomoda muito é a falta de interesse de conhecer o seu próprio país. Né? Porque como a gente fala, né? Ninguém fala assim, vocês não são interessados em conhecer a cultura do próprio país, assim, vou viajar pro Nordeste. Tá, são 9 estados. Qual você vai? Vou viajar pro Norte. Tá. Agora vou viajar pra São Paulo, vou viajar pro Rio. Minas. A gente não fala, vou pro Sudeste. A gente não fala, vou pro Sudeste. As pessoas não querem, elas não conhecem, então acaba, da Bahia pra cima é tudo Norte. Não é assim. É um apagamento da nossa diversidade. E isso me incomoda muito de não saber. Você é da Bahia? Como é que é lá? Cara, no mesmo país que você mora, sabe? Acho que é o mínimo que você podia saber de pesquisar. As pessoas não se interessam. Então, isso me incomoda mais do que um possível isolamento, por exemplo, alguma coisa. Até porque eu não tenho nenhum pingo de vergonha em ser nordestina, muito pelo contrário, eu reafirmo isso o tempo todo. Porque é a minha identidade. Eu percebi que eu sou muito mais nordestina depois que eu saí de lá. Porque é um lugar ali de estar o tempo todo, ver que meu sotaque não é errado, meu sotaque não é engraçado, sabe? Minha cultura não é menor nem melhor do que a sua, só no São João, que é um pouco melhor. Mas não temos como discutir. Então, eu percebi isso. Eu me tornei muito mais nordestina, de querer conhecer a minha história, de querer conhecer, até porque até nossa história assim, no colégio, a gente estuda muita coisa, estuda pouco a nossa história, sabe? Sim. Então, é observar esse lugar, assim, de entender. Então, pra mim, o que me incomoda mais é isso, assim, de ninguém saber, ninguém se importar. Eu acho que uma coisa que a gente acaba fazendo é essa visão polarizada. Um lugar, ele é bom ou ruim. E, na verdade, ele tem as duas coisas, né? O Rio de Janeiro é maravilhoso, praias lindas, tem muitas coisas ruins. Ceará, pra viajar é ótimo, mas também tem coisas difíceis. Todo lugar, ele tem o aspecto bom e o ruim. Só que a gente tende a olhar daqui, né, pra lá, como se lá fosse tudo ruim. Mas as pessoas, quando vão viajar, elas enchem a boca para falar, eu vou para Lençóis Maranhenses, eu vou para não sei onde. Mas não sabe nada, não tem interesse. Quem tá aqui que é de lá, aí você trata mal, você trata com desrespeito. Né? Então é uma tem uma coisa muito ruim também que eu acho, que o nordestino é muito ligado a subemprego aqui. Não que o subemprego seja ruim, não é essa questão de valor, mas essa questão de associar diretamente. Sim. Entende? Cearense é garçom, Paraíba é porteiro, e aí vai por aí vai, sabe? Tem essa coisa assim de muito, das pessoas já associarem, né? Já com essa coisa de Paraíba, pegando muito, porque Paraíba é um estado, né? Não é um jeito de associar a pessoa. Então, eu percebo também que tem isso aqui. Sim. Eu, quando morei fora, eu trabalhei de garçonete. Eu tenho zero vergonha de falar sobre isso, né? Porque você tá fora, você realmente não vai ter muitas oportunidades. Eu queria ter esse contato com outras culturas, conhecer outros lugares. E uma vez eu fui tentar negociar meu salário com o meu chefe e pedir, né, um pouco do aumento e tal. Aí ele falou assim, o que você ganha aqui, você não ganharia nada no seu país. Aí eu falei assim, olha, você não conhece nada no meu país, então, até porque eu tenho uma formação no meu país, eu não trabalho como garçonete, e se eu tô aqui é porque eu tenho vontade de experienciar essa cultura, experienciar outros lugares. E aí ele ficou
Hã? O seu país tem SUS. Meu país tem SUS. Pra pagar essa Caso você não saiba. E daí ele ficou meio sem graça e tal. Passou um tempo, passou uns 2 anos, eu voltei. Eu já estava trabalhando com marketing, eu comecei a fazer o marketing dele. Aí mudou, a figura mudou, era uma forma de respeito, né? Nossa, era outra pessoa. E eu fico, gente, como é que a pessoa consegue falar, não, esse aqui precisa, então esse aqui eu vou tratar de qualquer forma, não, esse aqui já não precisa tanto de mim, então eu vou... É muito julgamento, eu acho que no exterior deve ser muito pior, nossa. Eu não tenho a menor vontade. Eu não sei como as pessoas quando migram pro Rio, como se sentem, mas eu acho que deve ser algo equivalente nesse sentido, porque... Você pode olhar novela, é a forma de representar, não é? Sim. A forma de precisa colocar a empregada negra, o porteiro nordestino, ou então se a empregada não é negra, é nordestina, fofoqueira, engraçada, entendeu? Nesse lugar de alívio cômico. Isso reforça muito os estereótipos. Esses estigmas, né? E o que você já ouviu de pessoas, assim, haters e tudo mais? O que você já ouviu? Eu já ouvi Volta Pra Tua Terra, já ouvi que o PIB do São Paulo todo vai pro Nordeste, já que a gente passa fome. Já ouvi que eu tava praticando xenofobia reversa. Eu amo essa. Eu amo xenofobia reversa. Não existe xenofobia reversa. Porque a xenofobia, ela é é um plano ali, né, sistêmico da sociedade. Então não tem como a gente, um povo dominante, um povo oprimido, não tem como o oprimido sair desse sistema. Não existe isso, gente. É xenofobia reversa, pelo amor de Deus. Porque você falou que São João era melhor do que o nosso. Aí... Agora, fazer constatações. Inclusive é hate, porque eu tô recebendo constatação. Inacreditável. O hate é uma pessoa extremamente insatisfeita com a própria vida. Sim. E aí... insatisfeitos estamos todos, não é verdade? E aí, o que a gente faz? Vai dar hate nos outros? Não vai, a gente faz uma terapia, vai reclamar com a amiga, vai abraçar nosso cachorro, nosso gato. Outras pessoas não, estratégia, vai jogar hate nas pessoas, vai chamar de morta-fome, pau de arara, perna fina, que eu já escutei, F malhar no outro dia mais, um pouquinho. Já escutei, que eu sou a última bolacha do pacote. Gostei dessa, adorei essa também. Então, as pessoas acabam extravasando suas insatisfações nos outros, porque elas não se olham. Mas aí você entende que isso porque... desculpa. Porque você mostra esse orgulho da sua região, do seu estado? Ou porque você acha que... Eu percebi, por exemplo, na internet, eu tenho uma necessidade de aprovação, né? Uma necessidade de ser querida e amada. E o que acontece? Certos temas você tem que se posicionar. Principalmente se é um tema que é muito verdade para você. Pra mim, o São João passa o ano todo falando mal do Nordeste. Aí chega, né? São João, vamos todos ser nordestinos aqui. Para com isso. Então, tipo, eu chego, ó, gente, tá certo. Vocês mudam o nome das comidas todas, isso aqui tá tudo errado. Então, eles se sentem muito ofendidos. E é uma data muito importante pra gente. É uma data que eu lembro quando eu era criança, minha mãe ia nas costureiras fazer o melhor vestido pra mim, eu me sentia vista por ela, eu me sentia querida. E aí a gente arranjava paz pra vocês. Era a época mais fácil de arranjar para essa, porque hoje em dia não tá mais fácil. Pra arranjar pá, não. As professoras arranjavam, você ia dançar lá com esse vizinho e tal. Hoje em dia você tudo dança solo. Então é uma data muito importante pra gente. E é uma data de muita identidade. E aí você chega aqui no Nordeste, que você vê que é tudo diferente, claro que a gente sente. E aí você acaba falando. Sim. E aí as pessoas começam... E eu entendo, gente, que para muitas pessoas é uma data muito emocional. Para Minas também, eu adoro mineiro, né? Então tem essa coisa de começar, não, mas tá errado, não sei o que. Então eu trago outro ponto de vista, como pra gente é muito diferente. Então as pessoas jogam hate. No carnaval também, essa coisa de assédio, eu falo, e me jogam hate. Então você acaba... como é que eu falo? Você joga luz numa situação ali. E eu me posiciono. E é muito difícil para mim me posicionar em várias situações. Então, o que eu falo até de rede de apoio, até na internet também, quando você encontra a sua comunidade. Que eu vejo que muita gente que mora de fora... Eu tenho uma amiga que ela é estilista de alta costura e o sotaque dela denunciava. E aí as pessoas já associavam ela como se fosse uma coisa de menos, por ser nordestina, sabe? Então, São Paulo... São Paulo é muito pior do que o Rio. Porque o Rio a galera é praia. São Paulo é muito pior. Entende? Então, voltando, tem aquele lugar de silenciar. Que você tem que ficar o tempo todo ali, escutando piadinha. E esses hates que você recebe, essas piadinhas, como é que isso impactou na sua saúde mental? Você teve
ansiedade por conta disso, sei lá, depressão, vontade de ir embora, de largar tudo. Eu tenho muita ansiedade antes de postar, porque eu sei que vai dar hate. Entendeu? Eu sei que isso aqui vai dar, vamos aqui. Então eu fico muito ansiosa. E às vezes tem certas coisas que são um pouco difíceis de ler, sabe? Assim, quando você fala que que nordestino é tudo burro, que passa fome, que a gente não tem emprego, que a gente tá vindo aqui, pegar o emprego dos outros, essas coisas assim isso me dói um pouco de ler, porque eu acho que a pessoa não conhece o Nordeste. Você vai no Nordeste, a pessoa te dá até a cama dela, são muito hospitaleiros. Uma coisa que eu sinto falta daqui também, que a gente não, aqui no Rio, uma cidade maior, né, mais urbana, assim, é muito mais correria, você não tem mais essa proximidade, que você tem esse bem-estar, essa coisa bem tratado. Nordestino, se você for na casa dele e você não comer nada, é uma afronta. Sim. Aqui, se você comer na casa de alguém, é uma afronta. Entendeu? Então, eu sinto muita falta dessa coisa. Então, a pessoa nunca foi no Nordeste pra poder falar uma coisa dessa. Do quanto a gente é hospitaleiro, sabe? Do quanto a gente trata bem, o quanto a gente quer que a pessoa fique bem, se divirta, conheça, sabe? Existe uma distorção de pensamento que a gente comete que se chama rotulação, né? E essa distorção a gente comete na nossa vida. Por exemplo, às vezes a gente bota um rótulo fixo e global em cima da gente. Às vezes um rótulo positivo, mas muitas vezes um rótulo negativo. Eu sou muito burra, nunca vou conseguir aprender isso, eu não consigo aprender, então eu defino que eu sou burra. E essa mesma rotulação que a gente faz com a gente faz também nesse caso. A gente rotula o Nordeste como pessoas que são burras. Gente, isso é uma distorção cognitiva, porque não é isso. Toda vez que a gente bota um rótulo fixo e global na gente ou em outra pessoa, em qualquer região, a gente está cometendo um erro de pensamento gravíssimo. Sabe por quê? Qual é a chance de todo mundo que nasceu na região ali do Nordeste ser burra? Não existe ninguém inteligente, todo mundo é burro. Isso é um tipo de pensamento muito errado. Só que as pessoas cometem esse erro de pensamento, não se dão conta, vão reproduzindo e acreditam nisso como uma verdade absoluta. E na primeira oportunidade, vomita os preconceitos. Porque na época de eleição, que eu escutei de preconceito, que o Nordeste vota errado, que o Nordeste é burro, que o Nordeste acaba com o país, isso e aquilo. E assim, na primeira oportunidade. Agora, a gente tem um jeito mais peculiar, engraçado tem uns jingles agora que são muito engraçados de política e tal, e a galera fica falando, olha, o Nordeste não leva a sério política, olha, não sei o que. Gente, São Paulo teve uma cadeirada e vocês não sabem que a gente não leva a sério política. Pelo amor de Deus. Mas então, é o rótulo, né? É o rótulo, a primeira oportunidade. Lá no Nordeste não leva a sério. Olha o que tá acontecendo em São Paulo, mas não botaram rótulo em São Paulo ainda, de que não leva a política a sério. Tem um coach concorrendo a prefeito, você vai falar, a gente não leva a sério? Porque a gente é mais criativo e divertido, né? A gente faz uns jingles interessantes, assim, peculiares. Sim. Na verdade, é uma coisa boa. Eu acho as músicas ótimas. Com certeza. Duvido sair da cabeça. Não sai. Exatamente. Uma coisa que eu tinha raiva na época das eleições, que aquele outro candidato tinha umas músicas melhores. Eu ficava com raiva. Sim. Nossa, as músicas eram muito boas. Os forrozinhos bons, assim, você ficava... Fernanda, você pode explicar pra gente como que a xenofobia está relacionada a questões sociais que podem culminar em desigualdade de oportunidades, violação de direitos, estigmatização? Como é que isso se dá? Acho que entra um pouco no que você trouxe em relação à questão do subemprego, por exemplo, não ser pela tarefa, né? Não ser pela função, mas é muito mais por colocar as pessoas num acesso restrito de oportunidade, né? E de alternativa, que em si já vai julgar essas pessoas por quem elas são, sem conhecer, fazendo essas, né, rotulações, generalizações, dificultando o acesso das pessoas a bens, serviços, né, saúde, né? Uma coisa que eu sempre gosto de falar não seria sádico gostar, assim, acho importante falar, né? A gente sabe que a causa número 1 de morte do mundo é a doença cardiovascular, né? E a gente sabe que a maior parte das pessoas do mundo faz parte de algum grupo minorizado, pelo menos um, né? Muitas vezes mais de um, né? A maior parte das pessoas do mundo é mulher cisgênero, é pobre, né? Em algum grau de pobreza, pode ter algum tipo de dificuldade, né? De acesso ali a algum tipo de bem, serviço. Tem a questão da segurança alimentar, por exemplo, né? Enfim, várias outras minúcias. E existe uma conexão entre estresse e doenças cardiovasculares, mas não tem, por exemplo, um estudo que mostra se existe uma relação entre essas coisas todas, né?
quem é que tá morrendo mais? Quem é que tem mais direito à vida? Quem é que vive por mais tempo? Né? Então, são coisas que a gente vai precisando pensar, porque a redução nesse acesso a bens, serviços, né, qualidade de vida, tudo isso vai impactando, porque o subemprego não é pela tarefa, mas é por aquela pessoa ter menos possibilidade, por exemplo, de carteira assinada, ou de direitos trabalhistas, ou de férias, ou de, sei lá, juntar dinheiro minimamente para conseguir ter uma reserva de emergência pontual ali para caso fique doente, alguma coisa aconteça. Né? O tempo do transporte, que é tempo de vida, né? Que está sendo jogado fora. Que é pesadíssimo. Né? Qualidade do transporte também. Né? Também, porque é absurdo. Né? É absurdo. No Rio de Janeiro. É absurdo. Às vezes eu fico... Porque assim, os atendentes do Rio de Janeiro, né, muitas vezes não dão nem bom dia. E eu tento total empatia. Porque eu imagino que é tu passar 2 horas para estar lá e ainda ter que dar bom dia para as pessoas, assim. Sim. Eu acho muito complicado. Voltando até também o que você falou, de restringir o acesso, personagens, porque no caso do sotaque neutro, eu não vou, né, não tem o sotaque neutro, vai fazer nordestino, sei lá o quê, sabe? Que associam os personagens nordestinos nas novelas, na dramaturgia. Já aconteceu de você, por exemplo, saber que você recebeu menos por um papel que outra pessoa receberia, alguma coisa do tipo? Alguma diferença Econômica por conta disso? Que eu saiba, não, mas deve ter tido. Porque, né? Eu acho importante falar sobre dinheiro, quanto você ganha, porque eu acho que quem ganha são os chefes, né? Só os chefes ganham, porque aí, quanto é que você ganha? Quanto é que você ganha? Você fica assim, por que eu tô ganhando menos, né? Sim. Então tem essa coisa, eu acho que as pessoas tratam dinheiro como não. Eu super a favor, ganho tanto, e você? Ué, por quê? Sabe, eu acho isso porque é um modo também de se igualar, sabe? Principalmente que as mulheres ganham menos que os homens. Exatamente, né? A gente já tem essa papéis. noção, né, de que a mulher ganha menos. Exatamente, em Hollywood isso foi muito já falado sobre isso, né? Então tem essa questão também que eu acho que, mas que eu saiba, não. Sim. Eu estava vendo umas semanas atrás, a Juliette falou sobre os sobrinhos dela que sofreram xenofobia na escola, né? E eles são da Paraíba, né? E aí tem muito esse costume de falar, seu Paraíba, né? E de forma pejorativa. E aí ela disse que sentou, né, com o sobrinho e falou, você vai explicar o seguinte, Paraíba é meu estado, eu sou paraibano, isso não é nenhum problema pra mim, eu tenho muito respeito pelo meu estado, eu gosto de lá e tudo mais. E se isso continuar, a gente vai ter que resolver de outra forma, né? Então acho que é importante essa conversa, né, até porque ali era uma criança, um adolescente, né, que ela conseguiu informar, mas e quantos adultos por aí estão se calando, estão se isolando, né? Fernanda, as pessoas que sofrem xenofobia, elas podem ser mais suscetíveis a abuso e violência? Sim, porque um dos estressores específicos, né, de minoria que a gente investiga e tende a encontrar é o estressor distal de experiência de discriminação, né? Então, de fato, as pessoas podem acabar sofrendo violência institucional, né? Violência não verbal, violência física, né? Em todas as camadas, pode ser intencional ou não, pode ser uma microagressão, pode ser de diversas maneiras, né? Essa situação que ela trouxe dos sobrinhos é violência, se encaixa nisso, né? Sim. E assim, muitas vezes vem a coisa do mas é uma violência estrutural, não dá nada. Mas a violência estrutural, na verdade, a gente está falando que é baseada, né, nos valores de um sistema. Mas não quer dizer que não tenha, na ação, também uma responsabilidade individual. Né, que é uma diferença que é importante da gente fazer. Uma mesma violência pode ter mais de uma categoria ali. Né? Pode ser estrutural e individual ao mesmo tempo. Né? Então é importante que a gente vá pensando também que tipo de ações afirmativas a gente pode ter, né? Assim, essa conversa, por exemplo, que você comentou, é importante para a construção de uma identidade positiva, né? Ter os vínculos é importante para a construção de uma identidade positiva, porque senão a gente vai violando a autoestima das pessoas e baseando tudo em ocultação identitária e em segredo, e em vergonha e na ideia de defeito. Né? De alguém ter que ter mais direitos e alguém ter que ter menos por ser cidadão de segunda classe, de alguma forma. Essa própria neutralização do sotaque seria isso, né? Seria ocultar isso. Uma identidade. Eu lembro que na Fonda eu falei uma frase toda lá, ótimo, parece a garota de Ipanema. Nossa, aquilo pra mim foi tão forte, assim. Eu nunca quis ser a garota de Ipanema, sabe? Eu tava buscando ali um trabalho, e é muito violento quando você tem que neutralizar o seu sotaque para ter um trabalho. Eu acho que, pra mim, o sotaque deveria ser neutralizado como eu falo pontual.
vou fazer, sei lá, sabe? Vou fazer uma personagem histórica que é mineira. Óbvio, não vou ter um sotaque nordestino, mas assim, no dia a dia, eu acho a coisa do sotaque neutro muito violento. E foi uma coisa instituída e aí ficou, sabe? Em algum momento você pensou em voltar para Fortaleza? Todo dia. Mas eu adoro o Rio, vou ser sincera. Eu gosto muito do Rio. Eu gosto muito. Pra mim, 6 meses lá, 6 meses cá. Não sou monogâmica. Mas Então, eu vim ficar uma coisa bem... Mas é porque eu sinto muita falta, assim, dos meus amigos, da minha casa, da praia, né? Eu acho a praia daqui muito gelada, né? A água daqui é muito gelada. Eu levei pra terapia a água da praia, o mar daqui. Eu me sinto expulsa. Importante. Eu me Sim. sinto expulsa. É simbólico, né? Né? Você vai botar o pé, aquele negócio, não vou não, gente, vou ficar aqui, vou voltar. E aí eu ir pra praia e não tomar banho de mar, pra mim, na minha cabeça, é muito difícil. Então, eu sinto essa falta, assim. De ver os filhos das minhas amigas crescendo, sabe? Essa família. Essas coisas que a gente sente falta. Porque a migração também envolve isso, né, Fernanda? Você deixar para trás muita coisa da sua história. Sim. No caso dela, ela não saiu, a gente estava falando no início sobre as causas. No caso da Natália, ela não saiu porque ali tinha alguma violência ali com a tua família. Você saiu em busca de um sonho, né, de uma carreira que até antes da internet, da pandemia, que, né, viralizou muita coisa, era eixo Rio-São Paulo. Então, você não saiu porque era difícil. Não. Você saiu porque você tinha um sonho. E como é que é quando você migra e deixa para trás tanta coisa, assim? Quais os impactos disso? De fato, é a sensação de não ter esse porto seguro, né? Como você também trouxe. Eu penso muito na teoria do apego e em como, né, não ter essa base, não ter essa certeza de que é possível voltar ali, sei lá, ter um colo, né? Pode trazer Às vezes uma ela tem um dia desestrutura. péssimo e não tem aquele colo que ela Exato. teria lá, né? Sim. Mas pra mim essa é a parte mais difícil, assim, de... Sinto muita falta da minha casa, assim, peraí. Limão, abacaxi. Técnica. Salada mista. olha, Voltei. Aí, porque é isso, sabe? A falta de lugares que você ia, dos seus amigos, da sua mãe. Então, é muito difícil assim pra mim ainda. E essa parte é difícil. Era preciso me recompor. Entendeu? Tudo E bem. aí, Lugar seguro. eu vou pegar um chocolatezinho. Obrigada. é bom. Então, essa parte de deixar pra trás, assim, porque eu acho que toda escolha, ela tem as partes difíceis, né? E eu acho que pra mim é muito difícil escolher, porque toda escolha envolve perda. Então, você sair da sua casa, que era perto da praia, sair dos seus amigos, sair de tudo, sair daquele... É um recomeço, né? Porque eu já tava com uma carreira até um pouco consolidada no Ceará. E aí vir pra cá, dar 2 passos pra trás e começar a duvidar muito de si. E sofrer Nossa. essas microagressões. Sofrer microagressões, você começa né? a ficar muito insegura, sabe? Assim, será que eu sou boa? Será que eu não me encaixo aqui? Será que... Eu tenho muitas crenças de valor. Muitas crenças de valor que o fato de morar aqui, não ser daqui, perpassa muito isso, assim. Então, eu tô o tempo todo tentando reforçar essas crenças de valor, sabe? Rede de apoio. Uma roupa cara também ajuda, não vou mentir. Pra não me sentir menos que ninguém. Porque acho que no ponto de vista do universo somos todos iguais. Mas no ponto de vista social isso pega. Sim. Você, fulano é muito importante, quem sou eu, sabe? Vendo a Natália falando assim, acho que é aquela coisa da pessoa ter que estar sempre se provando, né? O tempo inteiro ali, de que ela e de que ela é mais capaz, né? De que ela pode também. Sim. Como é que é isso, gente? Acho que crenças a pessoa pode acabar desenvolvendo, Fernanda, passando pela xenofobia, assim, crenças a respeito de si mesmo. Acho que a Natália já trouxe aqui diversas, né? De desvalor, de defeito, de inferioridade, né? Isso pode acabar sendo muito reforçado por, às vezes, estar num contexto em que as outras pessoas estão agindo também de forma a reafirmar isso, né? Às vezes casualmente, às vezes intencionalmente, mas fato é que se não há um esforço, né, assim, para conhecer, como você colocou também, para integrar, para pensar numa realidade que é plural, como deve ser, né, a sensação da ausência de pertencimento, assim, né, vai minando a ideia de que é possível, por exemplo, reivindicar seus direitos, né, de que é possível e legítimo ter as emoções que está se tendo. Aí entra nessa coisa da aprovação, né, de precisar se provar, de precisar se desdobrar, de não poder desagradar, de alguma maneira
ter que ser perfeito, basicamente, né? Ou mais que perfeito, para conseguir dar conta e para provar que existe um valor ali. Eu acho que esse aqui não é um podcast que os haters vão vir assistir e aprender tudo e falar, olha, agora eu entendi, não faço mais isso. Mas eu acho que é um lugar que a gente consegue trazer essa discussão para todo tipo de pessoa que vai um dia ouvir alguém falando uma bobagem, vai falar, ó, isso não tá legal, entendeu? Porque a pessoa que ela sai do seu lugar para ir para outro, ela tá em busca de alguma coisa. Então ela tá deixando muita coisa para trás, então ela já tá muito machucada ali com muitas coisas e não precisa, né, de mais coisas eu acho desse que tipo. fragiliza muito quando a gente tá fora de casa. Sim. E eu me sinto muito frágil quando eu longe de casa. Ainda mais que moro só, né? Moro com a minha gata. Moro com a minha gata. É um ser, né? Eu sei. E eu acho que você ficar longe de casa te fragiliza porque é questão de base mesmo, assim, sabe? É questão de saber pedir ajuda. Eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda. Principalmente aqui. Em Fortaleza as pessoas ajudam assim sem nem eu pedir. Aqui eu sinto uma dificuldade, parece que eu tô muito enchendo o saco, assim, parece que a pessoa tá fazendo um grande esforço. E eu ajudo todo mundo também, quando eu posso. Então tem essa questão, assim, que eu percebo que quando eu tô em Fortaleza eu me sinto mais, não é solta, mais à vontade, mais tranquila, mais descansada. Porque eu acho que descansar é um grande desafio hoje em dia nessa sociedade hiperprodutiva, né? Ainda mais quando tem que estar em alerta em relação a várias outras questões. Há várias outras questões. E aí quando você tá fora de casa, você não tem onde ali, você não tem onde descansar. É isso que eu sinto, eu não tenho onde descansar. É isso. Excelente. Tem políticas inclusivas? Existe algum tipo de... Aonde? Né? Assim, acho Como que buscar, né? bem relativo. O que eu acho que existe também são lugares onde a gente possa... Comunidade, né? Como Sim. o Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas. Não Feira dos Paraíbas. Sim. E tem vários lugares, vários restaurantes nordestinos aqui. Forró também, eu gosto muito de forró aqui. A gente tá sempre... Então, eu acho que tem esses espaços de comunidades assim, também. Até no exterior também, tem restaurantes brasileiros, né? Então, eu acho isso legal também, que você possa encontros, até lembrar um pouco de casa. Acho que até falar com a pessoa que é da sua terra, você fica, mas isso e aquilo, sabe? Mas te traz um pouquinho de aconchego, sabe? Sim. A questão da representatividade, de novo, né? E comida também é um outro ponto que tem a ver com costume. Comida demais. Afeto, Tem um afeto, tem uma Afeto, memória. Cheiro. Porque o nordestino, aonde ele vai, ele leva a cuscuzeira dele, gente. Então é muito difícil a gente... Pra onde a gente vai, a gente leva a nossa cultura. Então não tem como a gente deixar de ser nordestino em qualquer lugar que a gente esteja. Sim. Sei lá, na Rússia, tá lá com o cuscuzinho dele, entendeu? Sim. Então essa é uma questão que é muito violento você tirar isso de uma pessoa. E você diminuir, falar, e, né, que e cabeção, e aquilo outro, sabe? Sim. Ao mesmo tempo, tipo assim, óbvio, eu acho que o se zoar já é uma grande forma também de resiliência, né? Eu acho, assim. Por exemplo, quando eu fiz um vídeo desses dias que tava falando que pernambucanos se acham. Que eles se acham. Mas eu posso falar, porque eu sou da família, né? Como eu falei também, o cearense tem a cabeça grande porque a gente é inteligente. Eu não posso falar, outra pessoa não pode. Sim. Então tem esse lugar também que eu acho que tira um pouco, mas ao mesmo tempo a gente sabe do que as pessoas falam. Então quando a gente fala, meio que uma auto-zoeira, porque justamente, sabe? Sim. Até a própria Juliette fala muito, né? A cabeça desse também que eu tenho. Ela fala assim. Ela brinca. Mas você responde também sério ou você tenta levar sempre pra esse lado mais cômico? Se for nordestino, eu levo cômico. Se for sudestino, não. Se for sudestino, eu falei, entendeu? Coisa assim. Uma vez um amigo do meu namorado, ele tava falando muita história, não sei o que, eu tava lá na cozinha, ele falando assim, não, porque fulaninho, acho que ele era Paraíba, sabe? Não sei o que, o que eu faço? Eu vou lá, crio um climão, fico aqui, mas aí se eu não crio um climão com ele, eu vou criar um climão comigo. Eu vou ter câncer, o câncer tem um hospital, aí vou ter que pôr meu cabelo, não vou lá. Aí eu falei, por que ele é Paraíba? Por quê? Ele era da Paraíba? Aí ele ficou... Ele se ligou na hora. Aí ele, não, é porque eu quis dizer o quê? Só começar a pessoa a explicar, porque isso. A gente tem vários costumes de fala que você não percebe a origem daquilo. Sim. Né? Sim. Nego vai ali, não sei o quê. É porque é a baianada. Você não percebe a origem preconceituosa daquilo ali que você tá falando, sabe? Sim. Aqui aí você fala muito que e aí, viado, a gíria, e aí, né? viado? Cara, uma coisa é quem é da comunidade falar, né? Outra coisa é quem não é. Quem não é. Calma aí. A minha mãe, tadinha, uma vez eu morava com 3 meninos, os 3 eram gays. Ela, não, porque viado. Só vocês podem falar assim, né? Desculpa. Consciente. Consciente. Quando ela consciente. Aí eles começaram a rir, porque tem isso também, né? Sim. Mas é um lugar que só a gente. Eu acho que esse podcast aqui, ele traz muito
um lado da história que a gente não está acostumado a ouvir. E é muito capaz de despertar empatia na gente quando a gente escuta você falando e a dor que isso te causa, né? E a gente sabe que a gente está vivendo um mundo muito polarizado, onde as pessoas não têm empatia. Então, a empatia, ela está sendo uma habilidade cada vez menos existente e que a gente precisa desenvolver cada vez mais essa habilidade, né? Fernanda, como é que a gente desenvolve aí empatia? Como é que a empatia pode ajudar a mudar esse cenário que a gente está vivendo? Assim, a psicologia social coloca que o contato com o diverso pode ajudar a gente a mudar tanto comportamento quanto atitude, né? Eu fui monitora de psicologia social na faculdade e eu dava aula de atitude especificamente, que é uma aula que é importante para a gente entender conceitos como estereótipo, estigma, preconceito, discriminação depois, né? Porque é a base desses outros conceitos. E o que é atitude? É tudo aquilo, né, que faz a gente ter uma postura pró ou contra em relação a alguma coisa. Então, inicialmente se entendia a atitude como um construto, olha que interessante, cognitivo, afetivo e comportamental. É a base da TCC, né, se a gente para pensar, é o modelo cognitivo. Só que o que acabou acontecendo? Os pesquisadores lá nos anos 50, 60, começaram a investigar, né, donos de hotéis que não aceitavam hospedar asiáticos, né, mais especificamente chineses nos Estados Unidos. E o que eles começaram a notar? Que se eles ligavam e pediam para hospedar, né, as pessoas antes, eles negavam. Só que quando as pessoas estavam lá pedindo o quarto na hora, eles hospedavam. E aí isso mudou o conceito de atitude na seguinte maneira, né? Virou um construto cognitivo-afetivo que pode ser, então, uma predisposição à ação, né? E é aí que entra a empatia, é aí que entra a compaixão, o conseguir se colocar no lugar do outro, né? E não só conseguir se colocar no lugar do outro, mas entender que existe uma pluralidade que às vezes não é porque a gente não precisa estar naquele lugar para você entender que aquela pessoa tem aqueles direitos também. E aí entra o contato, né? Quanto mais contato a gente tem com um grupo específico, mais a gente pode quebrar esses preconceitos, esses estigmas, né? Então eu fico pensando no papel da representatividade, da mídia, né, da TV, dos personagens, dos filmes, né? Me parece central nisso. É outra coisa você consumir produtos culturais que se passam no Nordeste. E às vezes você sem levantar uma bandeira, sem precisar o chapéu do Luiz Gonzaga, simplesmente só estar lá. Acontecer ali. Acontecer ali. Sei lá, assisti agora esses dias do Praia do Futuro, né? Que ganhou o Prêmio Cannes, se eu não me engano. Se passava ali. Nem nada de bandeira, nada disso. O próprio Fábio Assunção falou, ele falou, eu era um sudestino, que estava casado com uma mulher nordestina, e só por isso eu já estava subjugando ela. Não precisou ele falar, pelas próprias ações. E se passava ali na praia e tal. Então, sem precisar esses signos que são importantes, mas também não precisa o tempo todo, justamente só para dizer que é do Nordeste, sabe? Eu sinto falta disso também, assim, você olha a praia e tal, sabe? Sim. Isso fala de uma habilidade narrativa também, né? Porque, assim, às vezes o aparecer, o existir, o não estar se escondendo, já é meio visto como levantar bandeira demais, né? Mas se o texto sustenta, isso é uma habilidade do texto, né? Exato. Vai para um outro viés quando o texto complica. Que se passa numa cidade nordestina normal, sem precisar todo mundo ficar com a cara suja, passando fome no pau de arara, tocando Luiz Gonzaga, sabe? Essas coisas que já vai são criando clichês, estereótipos. vai criando muito estereótipo, sabe? Sim. Parece que a gente não lava o rosto. E tem sempre a cachorra morrendo de fome, a cachorra baleia, sabe? Assim, e o filtro amarelo. Isso, filtro amarelo. São Paulo que tava, né? A gente fala bem azulzinho. Exato. Ô, Natália, sabe o que eu queria saber? Em que momento que a terapia ali entrou na sua vida? Se foi por conta dessas questões e como que ela te ajudou? A terapia entrou na minha vida, não foi nem por questões xenofóbicas, foi por questões afetivas, né? Quando eu recebi o ghosting de um botafoguense, e aí eu estava passando pano de chão com a camisa dele, né? E aí a minha amiga disse assim, toma esse livro. Eu comecei a ler O Poder da Cabala. Aí li, achei interessante. E foi aí que eu percebi o poder da autorresponsabilidade. E eu vi que eu precisava estudar mais aquilo. E aí eu percebi a necessidade de autoconhecimento que vem com a terapia.
E eu sou completamente viciada em terapia. Eu corto a minha janta para pagar a terapia. Emagreci porque, enfim, curti a janta. Aí a gente vai. Mas eu sou porque a possibilidade de você ver outra pessoa te vendo coisas que você não tá se vendo e não tá percebendo, e você poder falar e ver o quanto você foi idiota, né? Eu levo essas questões mais idiotas possíveis pra minha terapia, assim. E que não são idiotas, Que não são, porque né? Porque eu vou tudo apressando fala coisas. de você. Tudo fala de você. É. Eu passei 2 dias sem falar com a minha gata porque ela arranhou meu nariz. Ela é um gato. Ela é um gato. Mas eu vejo que eu tenho questões de limite. Isso diz sobre mim. Tudo diz sobre você. Sim. E se você tá atento a tudo falando sobre você, você se conhece muito mais e você começa a agir melhor. Começa a agir melhor com relação à xenofobia, começa a agir melhor com relação ao trabalho, começa a agir melhor com relação a tudo porque você se conhece. Você sabe como agir. E você sabe o seu limite, você sabe até onde você vai, você consegue se proteger melhor. Sim. Então, isso pra mim é muito importante. Se eu pudesse fazer todo dia, eu acho que é um pouco too much. Ali, Eu acho que a gente precisa de uma sociedade mais consciente para a gente mudar esse cenário, mas o autoconhecimento ele também é extremamente importante justamente para isso que você está falando, para saber quem você é, ter orgulho da sua história, saber o que funciona, saber o que não funciona, que Saber mudanças pôr você- limites. que mudança você pode né? provocar, como colocar limite. Isso Esquece te de valor, fortalece, sabe? exato, para você lidar com todo esse cenário que talvez a gente não consiga hoje aqui nesse podcast mudar, sabe? Muita coisa. Mas se você estiver se fortalecendo, você se protege de tudo isso que está acontecendo. Se eu fizesse desde os 10 anos, desde a maternidade, já seria outra coisa, sabe? É o que eu te falando, tem várias oportunidades que eu via que estava se formando e eu fugi das oportunidades com medo, entendeu? Porque eu achava que não era capaz, achava menos, eu sou menos, não sei se eu tô importante assim, até hoje, o tempo todo, eu tô com rede social, que você se compara com todo mundo o tempo todo, eu fico, não, mas eu nem sou, mas não, sabe? Então tem esse lugar de você se celebrar cada conquista pequena que você faz, de você observar o quanto aquilo é importante pra sua história pessoal. Porque, enfim, né, em história de mundo, estamos o tempo todo ali, mas eu acho que cada pessoa tem sua história, e compartilhar com o outro já é muito rico, sabe? Sim. Uma história que você tá ali no ônibus, uma pessoa conta, sabe? Eu me emociono muito quando eu vejo alguém falando da profissão, o quanto ela gosta daquilo. Uma senhorinha, uma vez que eu conheci, que ela cortava as unhazinhas dos cachorrinhos, o quanto ela gostava daquilo. Quanto você tem amor? Pra mim, a profissão é uma forma de amor que você dá pro mundo. E eu acho muito bonito quando uma pessoa está no pleno exercício da sua profissão, porque é o pleno exercício de como ela se sente útil pro mundo, né? Eu, como artista, me sinto muito útil pro mundo quando eu vejo a minha visão e eu trago. Gente, eu tô vendo dessa forma. Alguém tá vendo da mesma forma, então alguém não viu e vê dessa forma, sabe? Então eu acho que pra mim a arte vem muito nesse lugar, assim, sabe? E pra mim é muito importante também, como artista nordestina, trazer o Nordeste de uma maneira diferente, que não é só lá com a cachorra-baleia morrendo no pau de arara, sabe? A gente tem muitas possibilidades, a gente tem várias, não só artisticamente, como fisicamente, como em vários sentidos, economicamente falando, sabe? Até como identidade de um país inteiro. Porque o Nordeste, o Brasil é feito todo de nordestinos, né? Sim. Eu queria fazer uma pergunta, a mesma pergunta para vocês duas, né? Fernanda, como que você orienta as pessoas que praticam a xenofobia, né? E o que você diria para quem faz a xenofobia? Queria ouvir, assim, a gente está falando do que vocês passam, tá bom, mas como é que a gente orienta quem pratica? Como é que a gente dá um chega para lá nessas pessoas? Antes de tudo, a gente precisa entender quão flexível aquela pessoa tá para escutar, né? E quais são as nossas possibilidades de falar também, né? E entram, por exemplo, os aliados, né? Nesse sentido, por exemplo, talvez o ideal não fosse colocar alguém que passa por aquela vulnerabilidade necessariamente como quem tem que ensinar, né? Mas algum aliado que possa estar disponível, que não tenha a ferida tão ativada, a não ser, não para pegar o protagonismo da pessoa, né? Mas, assim, se a pessoa quiser e estiver disponível, né, como protagonista da própria vida para falar sobre aquilo e ensinar e tudo mais, se for algo que é ok e desejável, beleza, mas se não é bom ter com quem contar também, né? E aí, nesse sentido, talvez para os aliados especialmente, né, como nesse caso é onde eu me enquadro, eu vejo a questão da pedagogia, né, de como você passar a informação e como direcionar aquela informação, então dividir informação teórica, explicar esses processos, né? Eu gosto de ficar fazendo esquema às vezes quando estou dando aula, né? Gosto que as pessoas possam tirar dúvidas bem abertamente, né, sem julgamento, mas com orientação firme quando necessário, sabe? Então,
pensando assim, né? Já aconteceu das pessoas perguntarem sobre conflito Israel-Palestina e que tipo de posicionamento se tem em relação a isso, versus, sei lá, Rússia e Ucrânia, esse tipo de coisa, né? E a postura, em geral, é sempre ficar a favor da Ucrânia e a favor de Israel, né? Que, ou seja, você consegue defender quem está sendo perseguido quando esse alguém é branco e europeu, e quando não, aí quem é dominante tem que defender mesmo. Esse tipo de coisa não dá pra gente flexibilizar, né? Mas a gente pode orientar com cuidado, dando informação. Então, eu sempre gosto de... Eu falo que eu gosto da carteirada de artigo, né? Então, eu me preparo, busco um monte de artigo, e aí eu vou, tipo... Tem esse artigo aqui de tal 2 anos atrás, por exemplo, que mostra, né, que os níveis de ansiedade e estresse em palestinos é mais alto do que em israelenses em Gaza. Isso é um dado importante, né? Ou o nível de estresse de minoria nessa população é mais intenso. Então, eu tenho muita esperança no conhecimento, né? Eu acho que talvez isso possa ser tolo, de certa maneira, mas eu acho que o conhecimento unido a uma maneira de falar que emociona, né? E aí acho que talvez sejam 2 polos opostos dessa contação de história, né? A psicologia e o teatro, e o jornalismo, às vezes, também, né? Que acabam ocupando esses lugares de contar a história, de ouvir história, de reproduzir história, são muito importantes até para além do consultório, mas pra gente pensar em como é que a gente chega nas pessoas e toca elas. Porque essa é a melhor forma de que elas entendam, que elas empatizem, Sim, né? Sim. Mas entendendo sempre seus próprios limites, né? Uma forma muito bonita, eu gosto de constranger. Então vamos vir pra real. Bonita, não, porque existem expressões xenofóbicas que as pessoas não percebem que são expressões xenofóbicas. Sim. Ali, a Feira dos Paraíbas. Paraíba é um estado. Paraíba, isso que você está falando é uma forma, né, preconceituosa de resumir todos os nordestinos. Você é do Ceará, meu primo é de Recife. Nordeste tem 9 estados, não 9 ruas. Eu não conheço o seu primo de Recife. Entendeu? Da Bahia pra cima é tudo norte. Não, norte e nordeste. Você está invisibilizando 2 regiões distintas. Seu sotaque é engraçado, meu sotaque é lindo. Você nem parece nordestina. Não fala nada, isso aí fica calado. Quando você achar, porque o que é o nordestino? Qual é a cara do nordestino? Suado, sujo de terra ali, passando fome? Essa é a cara do nordestino? Porque um amigo meu já falou assim, me pediram um tipo físico nordestina. Qual é, sabe? Porque na dramaturgia existe uma profissão chamada caracterizador, né? Então, se você quer uma determinada dramaturgia, não precisa a pessoa estar lá com cara de fome. Então, tem esses lugares que as pessoas não percebem quantas expressões xenofóbicas já estão tão enraizadas nelas que elas continuam a reproduzir sem perceber. Então, tem um lugar que Por quê? Eu sempre falo, certo. Meu primo é de Recife, gente, isso aí é demais. É importante questionar, né? Fazer a pessoa parar pra pensar, né? Porque sai e aí a pessoa, você não fala nada, a pessoa vai embora, ela continua, vai repetir com o outro. Total. Então, bater de frente de uma forma educada até, né? Tentar, pelo menos, né? Quando a pessoa quando tá a pessoa aberta, vale a pena, né? Agora tem umas assim que tu fica, vai evitar fadiga. Vou evitar fadiga. Tem outras que realmente a gente para pra discutir, mas a maioria das pessoas não se importa, gente. Vamos ser muito sinceros, as pessoas não se importam. Realidade. E aí entra o que a gente tá falando da empatia, né? As pessoas estão completamente autocentradas. Só é tudo sobre elas, o outro não me importa, não tô nem aí pro que tá acontecendo ao meu redor. E aí se você se esforça com essa pessoa, às vezes você gera um cansaço, você gera todo um problema de... E aí vão falar que é mimimi. Sim. Né? Não, esse é o clássico, né? Tudo aquilo que não me interessa, eu chamo de mimimi. Invalido total, mimimi. Que besteira, que não sei o que. Cara, não é besteira, pra quem? Então tem um lugar que você fica um pouco cansado. Desculpa, amiga, que eu não sabia. Ninguém sabe. Mas às vezes tem que brigar também, né? Eu brigo na internet. Chegar com o pé na porta, né? Às vezes eu acho que tem. É isso, assim, né? Tem aquela pessoa que não vai estar tão diretamente impactada, e aí talvez o papel dela seja fazer ali, né, o diálogo, ouvir o outro lado, colocar, informar e tudo mais, mas quem tá no alvo, cara, tem que ter sempre o sangue frio, é muito cruel também. E eu acho que um ponto de partida é você avaliar, isso aqui fere meu limite, me fere.
Cara, então eu vou ter que ir pro combate. Bota a raiva sabe? pra trabalhar, pra bater na mesa ali, Não, botar isso esse aqui limite. eu acho que eu não vou evitar a fadiga. Isso aqui não me machuca e eu não vou me indispor nesse momento, porque eu não tô afim. Não, mas isso aqui que essa pessoa tá falando, cara, não vai passar. Isso me machuca isso vai muito, passar. me fere. Ô, Exatamente. Fernanda, Então. se a pessoa ela tá se sentindo sozinha, a terapia ela pode ser uma rede de apoio? Claro. Como é que ela ajuda aí? É uma rede de apoio no sentido de acolher aquela ferida, né? Muitas vezes validar a possibilidade de sentir raiva, de sentir incômodo, de sentir desesperança. Meio que honrar isso, assim, né? Se dar o direito de experienciar isso e depois construir as ferramentas, né? Pra tentar reagir em relação ao contexto que está inserido. Sim. Com as ações afirmativas. Às vezes as pessoas estão tão acostumadas a sofrerem essas microagressões que elas não sentem raiva, elas aprenderam a se aquietar. Assim mesmo. E às vezes o ignorar. papel da terapia vai ser ensinar a pessoa a entender que o que ela está sofrendo é uma agressão, que ela precisa sentir raiva diante disso, porque a raiva ajuda ela a dar limite. Exatamente. Se eu não sinto raiva, eu escuto esse tipo de coisa e eu vou ficando acuado, vou entrando em sofrimento e daqui a pouco, cara, eu não levanto da cama, não saio de casa, porque toda hora eu sou agredido. E você nem entende por quê, né? E nem entende. Então a gente entender que isso machuca, se permitir sentir a raiva e botar limite, cara. Sim. E também Isso é- aprender essas ferramentas de construção e afirmação Sim. para não cair na desesperança crônica, assim, né? Que é um perigo. E Sim, principalmente geralmente. saber que não é errado dar limite. Sim. Porque E essa é não muito- deixar chegar a uma depressão, algo muito pior, né? Que de repente pode. Bem, a gente tá se encaminhando pro final. Foi muito bom trazer esse Adorei, assunto com vocês. adorei Foi também. incrível. Eu queria que você desse seu recado, falasse um pouco também aí do Ceará, de Fortaleza, do que você acha que tem de maravilhoso lá. Fala do seu trabalho E do também. seu trabalho, e tudo que você quiser dar de recado. Ai, meu Deus. Primeiro, eu queria agradecer, né? Porque foi muito legal. Foi um papo aqui muito interessante, muito construtivo. Fernanda inteligentíssima. Não é? Eu falei que ela Você era. Eu maravilhosa. avisei que a Fernanda era sinistra. E esse espaço também da gente poder falar sobre isso, como eu falei pra vocês, eu não me ligava o quanto isso impactava a minha saúde mental, essa coisa da xenofobia, essa coisa da distância de casa, essa coisa de ter que ficar o tempo todo explicando o que é o Nordeste para pessoas que não sabem, sabe? E o Nordeste é maravilhoso, são 9 estados maravilhosos, e cada um com a sua peculiaridade, cada um com as suas características, sabe? Com seus artistas, com a sua cultura. E vou falar do Ceará, o Ceará não é só humor, né? O Ceará tem muita coisa. O Ceará primeiro ou segundo lugar no IME, no ITA, né? Falando, a nossa cabeça grande não é à toa. Então, é um lugar muito bonito, é um lugar muito divertido, é um lugar que você se sente em casa na primeira bota o pé, porque as pessoas são muito hospitaleiras. Então, São mesmo. é um lugar que as pessoas, às vezes, por preconceito, uma vez um amigo meu foi pra lá e disse que o turismo estava menor, porque na época das eleições as pessoas começaram a deixar de ir lá por causa daquela rixa, né? Então, olha o que você está perdendo, né? Uhum. Que é parte do seu país, é parte da sua cultura também. A cultura nordestina é de todo mundo, não só nordestina, todas, né? Do norte ao sul. Faz parte da nossa cultura. E eu acho que abraçar todas as regiões, porque somos um só, né? Um só país, mesmo às vezes não aparecendo, né? Eu acho que faz parte de uma identidade de povo. E a gente só é forte quando a gente se une, sabe? Porque eu acho que a separação, em todos os aspectos, é o que causa a fragilidade dos laços, né? Então, é muito isso. Saber quem você é, saber da sua identidade, saber de onde você veio. Te fortalece muito porque você sabe pra onde voltar, sabe? Bonita frase de impacto. Não é? É. Nossa, Arrepiei aqui. E aí, é isso. E é Seus maravilhoso, e é trabalhos. lindo, a comida é maravilhosa, as Trabalho, pessoas são... a gente me segue, pelo amor de Deus. Ah, Segue, @Natália Regia, Regia igual a planta, Natália Regia igual a Vitória, sem Vitória por enquanto, só Natália Regia, ela vai ter Vitória. Então é isso, eu falo muito sobre, eu gosto muito de falar sobre o que está acontecendo da minha forma, sabe? Mas eu gosto muito de falar sobre o Nordeste também, eu gosto muito de falar sobre a minha visão do que é uma nordestina morando no Rio, sabe? Como eu observo a galera aqui do Rio, que a galera é mais diferente. Eu observo também São Paulo. Eu gosto de observar muito desse meu lugar daqui, sabe? Assim, das pessoas. Então, eu gosto muito de criar conteúdo, que foi um lugar que eu consegui identidade, que foi um lugar que eu não precisei neutralizar meu sotaque, não preciso ser magra, não preciso ser alta, não preciso ser loira, sabe? Posso ser eu. E quem gostar de mim tá ali. Quem não gostar, não
não segue, joga um hatezinho, mas joga um hate até engajamento, joga e sai, sabe? Tá tudo certo. Hate é sucesso. Hate é sucesso. Hate é porque furou a sua bolha, entendeu? Furou a sua bolha e chegou onde não você achava que não ia chegar. Então, se começar os hates, vai dar certo. E aí faz terapia pra lidar com isso. Porque todo mundo que cria conteúdo tem que fazer terapia. Tem. Porque é uma loucura. Criar conteúdo é uma loucura. Criar conteúdo é um mar ali que você enlouquece, porque são muitas possibilidades. E você parece estar fazendo a coisa errada o tempo todo. E não é. Você está sendo você e tem esse lugar também de você não cair nessa produtividade neurótica que o algoritmo às vezes te obriga, né? Tô falando isso pra mim mesma também. E vai ajudar muita gente também que tá no mundo da internet, né? É uma profissão nova, né? É uma profissão nova. Engoliu a gente. E aí, o que a gente faz? A gente já tem hater. Descomplicadamente. Vai dar certo. Obrigada, haters. Eu sempre falo obrigada pelo engajamento, obrigada pelo engajamento. A pessoa veio falar mal de mim. Ela tirou um espaço do tempo dela pra falar mal de mim. Caramba, gente. Esses dias falaram do convidado, né? Bonitinho, mas esse bigode é horroroso. Eu falei, gente, eu já tenho necessidade de que vestido cafona. Gente. Ai, pessoas estão no problema. Gente, o que isso, sabe? Sei lá. A minha mãe, uma vez, ela chegou lá em casa com um caixa de panelas novas pra mim, porque ela disse que foram falar pra ela que as minhas panelas eram velhas. Mentira. E aí eu fiquei assim... Gente, aí ela vai falar assim, falaram que você usa roupa repetida. Me dá uma nova. A minha mãe era muito ligada nas opiniões das pessoas. Aí ela vem assim, toda assim, preocupada, porque estavam falando isso. Porque falaram que você tá gorda. Eu falei, cara, mãe, pede pra encaminhar meus stories quando me ver gorda. Caminha, que isso, alcança mais gente. A pessoa fala de mim e ainda me ajuda também. Duas coisas ao mesmo tempo. O bom é conseguir lidar dessa forma, né? Mas a gente sabe que às vezes a pessoa tá no bom dia e vai pegar num lugar mais difícil. Às vezes pega no bom dia. E outra, uma coisa também que a gente tem que... Quem cria conteúdo, você não pode dar... Você não pode dar só atenção pros haters. Também tem que dar pros lovers. Porque às vezes o lover, quando ele vê que o hate tem mais atenção, ele vira hate, tá, gente? Cuidado com isso. Então cuida bem dos lovers. Porque os lovers é que te mantém ali a comunidade. É muito bom você receber uma mensagem que te ajudou. Seu conteúdo me ajudou, seu conteúdo me alegrou, seu conteúdo me ensinou. Isso é muito gratificante. E aí, a gente nem responde a pessoa, aí o hater lá e você, sabe? Você também tem que fortalecer sua comunidade. São pessoas. 1 milhão de seguidores, são 1 milhão de pessoas, sabe? Uma pessoa que tá ali triste na sua casa, que de repente viu seu conteúdo e mudou a vida dela, então mudou aquele momento. Isso é uma grande responsabilidade que a gente não pode esquecer, sabe? Perfeito. E aí, Fernanda, queria também ter teus recados aí, saber do teu livro. Maravilhoso. Livro. Prática Clínica com Minorias Sociais. Um livro organizado por mim, pela Caroline Juvenil e pela Marcele Carvalho. Né? Marcele Carvalho foi minha orientadora de doutorado, minha supervisora de estágio, sou supervisora de estágio também. Nossa, né? Parceiraça. Parceiraça. E, enfim, nos ensinou muito de novo com... Né, essa orientação de como organizar um material inédito. Livro para psicólogos, né? Para psicólogos. Com orientações teórico-práticas, né, em relação ao trabalho em TCCs, com grupos minorizados, né, juntando vários grupos minorizados, assim, né, numa publicação só. Assim. Então, a gente vai ter um lançamento. O Descomplicadamente está se convidando por favor, colocando. Aonde? Vai ser na Livraria da Travessa da Graça Aranha, no dia 24 de outubro, de 5 às 7 da noite. Estaremos lá, com certeza. Lá. Então, profissionais da psicologia já sabem. Tem material, não precisa ficar desinformado, né? Podem atender melhor seus pacientes. Esse recorte. Necessário, né? Importante. É isso, então tá, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada, você foi maravilhoso. Aí, ó, que tá acompanhando a gente, segue, compartilha. Caminha o story, igual Natália falou. Exatamente. Quer dar hate? Manda. Manda, vai, pode mandar. Pode mandar, bota aqui. Mas também, se gostar, comenta. Diz outro assunto aí que vocês quiserem. Que a Fernanda volte, que a Natália volte. Fernanda, a gente vai te trazer mais vezes, tá? Só pra informar. Não é? Obrigada, gente. Sigam, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada.